Na aula de hoje discutiremos a noção de lista encadeada, que é uma estrutura de dados bastante útil, que vai nos permitir realizar várias coisas, inclusive construir outras estruturas de dados, tá ok? Então, estrutura de dados bem básica. Muito bem, vamos começar definindo o que é uma lista encadeada. Como eu falei, uma lista encadeada é uma estrutura de dados linear. Então você tem uma sequência onde a ordem dos elementos não é dada pela localização dos elementos na memória do computador, mas a ordem é dada por atributos que são os ponteiros, onde cada elemento aponta para um próximo elemento, tá ok? Então, em geral, numa lista encadeada, você vai ter nós, tá? Que são os elementos da lista, tem vários nós numa lista. Cada nó contém um atributo, que é o chamado key, onde tem o dado, ali que você guarda o dado que está naquele nó. Por exemplo, o dado pode ser um número, pode ser um texto, pode ser uma imagem, por aí vai. O próximo atributo importante é o atributo que por acaso traduzindo é o próximo mesmo, então se é o atributo next, que indica quem é o próximo nó dado o nó x, tá? Você está em x e você tem que dizer quem é o próximo nó da lista, tá? Então o atributo next ele aponta para o próximo nó da sequência, tá? Se a sua lista for duplamente encadeada, ela também tem um outro atributo chamado o prev, tá? Então, next é o sucessor do nó, o prev é o antecessor, tá bem? É importante mencionar que nem sempre a gente vai ter, para todos os nós, o sucessor ou, se a lista for duplamente encadeada, um antecessor, tá? Então, numa lista existe um nó que não tem antecessor, na lista duplamente encadeada, que é o... Então, vamos dar um exemplo, vamos fazer isso aqui no exemplo. Digamos que eu tenho um nó x qualquer, tá? Então, o nó x, necessariamente ele tem o atributo key, né, que guarda o dado que você está considerando. Ele aponta para o next. Esse aqui é o x next, tá? Bom, pode acontecer da sua lista encadeada ser simples, tá? Então ela só tem uma direção, o x next vai apontar para outro nó, sei lá, o x next next, e por aí vai, tá ok? Então, nessa lista tem um nó aqui que não é next de nenhum deles, tá? Esse nó ele é chamado de cabeça da lista. E aí a lista tem um atributo, chamado lista de L, que é o atributo head, que aponta que informa quem é o nó que inicia a lista. Então esse aqui é o nó que inicia, esse nó tem um next, que tem um next. Esse último nó não tem next. O next dele vai ser um símbolo que vai indicar vazio. Ele não tem next e eu vou indicar isso apontando ele para um símbolo vazio, tá? Então aqui eu estou aplicando a função next, aqui eu estou aplicando a função next de novo, aqui eu estou aplicando a função next, tá? Se a lista for duplamente encadeada, você também tem a função prev, que vai na direção contrária, tá ok? Então, nesse caso aqui, o x, esse cidadão aqui não tem prev, né? O prev dele é o vazio, tá? E o next bom, tá aqui, o prev desse nó, que é a cabeça da minha lista, é o vazio. Ok, vamos resumir isso, né? Focando aqui nessas duas funções, que é a função next, que retorna o ponteiro para o próximo nó da lista. Isso permite que você ande da esquerda para a direita na lista, percorrendo os elementos sequencialmente, e a função prev, que retorna o ponteiro para o nó anterior da lista, que é útil quando você quer percorrer a lista na direção contrária, tá? Então tem
Numa lista duplamente encadeada, que está importante frisar que isso é um tipo de lista, você tem as duas funções, você anda tanto na direção da direita quanto na direção contrária para a esquerda, tá? Ok, então a função next retorna o ponteiro para o próximo nó da lista, a função prev retorna o ponteiro para o nó anterior e toda lista tem uma cabeça que é onde ela começa, tá? E a cauda onde ela termina. Então tá aqui um exemplo. Então a cabeça esse nó aqui 16, tá? Ele tem um antecessor, que é o nó 9, tá? Ele tem um sucessor, que é o nó 4, tá? Ele tem o dado aqui, que é o próprio 16, tá? Então o nó 9 é a cabeça dessa lista, cadeada dupla, porque tem as duas direções, e o nó 1 é a cauda. Então essa aqui é a cabeça da minha lista encadeada, essa aqui é a cauda. Ok. Uma das vantagens de você usar listas encadeadas é o fato que você pode incluir e excluir elementos sem precisar modificar a estrutura da lista inteira, tá? Vamos ver como é que isso ocorre. Então, digamos que eu comecei com a minha lista aqui. Minha lista original é essa aqui, ok? E eu quero incluir um elemento aqui na cabeça da lista. Eu quero incluir um elemento 25 na cabeça da lista. O que é que eu faço? Bem, primeira coisa, eu abro um espaçozinho aqui, digamos, e coloco 25. Mas eu tenho que atribuir um sucessor para o 25. Aí eu atribuo o sucessor para o 25 como sendo 9. E, naturalmente, o 9 tem que ter um antecessor agora, porque ele não é mais a cabeça da lista, que é o único nó que não tem antecessor. Aí eu aponto o antecessor dele como sendo o 25, tá? Então, basicamente, você coloca o 25 aqui nesse lugar, definindo o sucessor de 25 como sendo 9 e o antecessor de 9 como sendo 25. E a nova cabeça da lista passa a ser o 25, ok? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar borrando tudo. Muito bem. Eu posso também deletar um elemento. Digamos que eu queira deletar esse 4 aqui. Como é que eu faço? Ora, se eu deletar o 4, eu quebro minha função sucessor, porque o 16 fica sem sucessor. Então o que é que eu faço? Eu atribuo o sucessor 16 como sendo o sucessor do 4, que é 1. Do mesmo modo, eu quebro minha função antecessor, porque o 1 fica sem antecessor. Aí eu atribuo o antecessor do 1 como sendo o 16, tá? Dou esse bypass aí, esse atalho para definir o sucessor e o antecessor da nova lista encadeada, porque isso aqui é uma nova lista encadeada. Note que as modificações que eu fiz aqui, né, foram modificações perto do 4. Eu não mexi no resto da lista, tá? Se eu tivesse uma lista simples, eu ia precisar mexer na lista praticamente inteira, dependendo de onde eu estou mudando. Eu ia reindexar boa parte da lista. Ok. Tipos de listas encadeadas. Listas encadeadas simples, onde você tem só um ponteiro apontando para o nosso próximo nó da sequência, tá? E o último nó aponta para o vazio, que é o fim da lista, tá? Lista duplamente encadeada, que eu já comecei a dar exemplo. Cada nó aponta tanto para o próximo nó quanto para o nó anterior e permite você andar para frente e para trás. Lista circular. Esse é um novo tipo de lista, que é bem parecido com lista duplamente encadeada, onde você tem aqui um nó, tá? E você pensa que você está distribuindo esses nós como um círculo. 3 aponta para o 7, que aponta para o 5, que aponta para o 9, que aponta para o 3. Isso é a função next, aplicando a função next. E em vermelho eu aplico a função prev, tá? Ok? Então a lista circular, ela é similar à lista encadeada. Deixa eu guardar isso aqui. Ela é similar à lista encadeada simples, tá? Mas o último nó aponta de volta para o primeiro nó. Eu coloquei as setinhas vermelhas, né?
mas na lista circular você tem só uma direção, tá? É útil para aplicação que necessita de ciclos contínuos de interação. O desenho que eu fiz, que eu vou reproduzir agora, na verdade exemplifica uma lista duplamente encadeada circular, tá? Onde eu estou combinando uma lista encadeada com a lista circular. O último nó aponta para o primeiro, tá? Então, se você tiver só os ponteiros pretos, eu tenho uma lista circular simples. Se eu tiver os pretos e os vermelhos, eu tenho uma lista duplamente encadeada circular, ok? Uma coisa interessante é que eu posso transformar qualquer lista duplamente encadeada numa lista duplamente encadeada circular, introduzindo uma coisa chamada sentinela, que vai ser um símbolo especial que vai indicar o vazio, tá? Vai indicar onde a lista acaba, né, onde a lista começa, ok? Bom, vamos falar das principais operações em listas duplamente encadeadas. A primeira delas é a inserção, que é criar um novo nó na lista, tá? A próxima é a remoção, que é remover um nó da lista, tá? E ainda tem uma operação que é buscar um determinado nó, se ele está ou não na lista. Muito bem? Então vamos discutir isso com um pouco mais de detalhe, olhando para esse pseudocódigo, tá? Vamos olhar para o pseudocódigo de inserção. Muito bem. Então, digamos que eu quero inserir um nó numa lista, tá? Então, uma lista aqui, sei lá, 3, 9, 15. A cabeça da lista é o 3. Essa aqui é a cabeça da lista. E eu quero vir aqui e colocar um nó a mais, que é o nó 30, tá? Então vou colocar em outra cor, que esse é um nó novo que eu quero colocar em verde, 30. Bom, como é que é a estrutura da minha lista encadeada? Eu tenho ponteiros do 3 para o 9, do 9 para o 15, do 15 para o, né? Do 15 para o 9. Agora a função antecessor, tá? E eu tenho que definir quem é o sucessor do 30 e quem é o antecessor do 30. Então, eu vou definir o sucessor. Então, vamos ler aqui o pseudocódigo, tá? Então, eu começo fazendo o seguinte, olha. Eu vou definir, no caso aqui o x é 30, né? Aqui x é 30. X é o nó 30. Eu vou definir o sucessor do x como sendo a cabeça da lista. Então, esse é o sucessor do x. Faz sentido, perfeito. Tá? E aí eu defino, se a cabeça da lista for diferente, se for vazio, acabou, porque a cabeça da lista, a minha lista vai ser só o 30, a minha lista era vazia. Quando a lista tem cabeça vazia, quer dizer que ela é vazia, ela própria. Tá? Então o 30, se a cabeça da lista for vazia, né, isso aqui vai ser ignorado. Se ela for diferente de vazia, ou seja, de fato tem uma cabeça aqui, o 3, eu defino o antecessor da cabeça como sendo o x. Muito bem. O antecessor da cabeça é o x, faz sentido, tá? E aí, defino a nova cabeça como sendo o x, tá? Nova cabeça passa a ser o x. Vamos tirar esse cara daqui, vamos botar ele para cá. E pronto. E o meu nó foi inserido, tá? De modo similar, eu posso definir o processo de busca. Tá? Começo na cabeça, tá? E vou perguntando se eu estou querendo buscar um certo valor dentro da minha lista, K. Então, começo na cabeça e vou buscando se algum nó tem parâmetro, tem atributo key igual a K. Se ele tiver, eu paro e retorno x. Se ele não tiver, eu vou para o próximo e checo se o nó tem. Aí eu vou percorrendo a lista inteira, começando na cabeça até a cauda e vendo se o K aparece, tá? Então, por que usar sentinelas? Eu falei rapidamente do que é um sentinela, mas por que usar sentinelas? Porque eles simplificam o código, tá? Eles são elementos especiais que ajudam a entender melhor o código, tá?
Então são usadas implementações de listas encadeadas, simplificam o código, permite manipulações mais eficientes e facilita a leitura. Ok, por exemplo, tá aí um pseudocódigo sem sentinelas, esse daqui, tá? E eu vou comparar com esse pseudocódigo com sentinelas, tá? Então esse não tem sentinela e esse tem. E os dois fazem a mesma coisa, tá? Então, na prática, como é que eu incluo sentinela numa lista? Eu tenho aqui uma lista encadeada, 3 vai no 7, que vai no 5. Eu tenho uma lista que vem para trás, bom, tem o antecessor aqui que está em vermelho. O antecessor do 3 é o vazio, o sucessor do 5 é o vazio, então eu crio um símbolo especial aqui que é o vazio, um nó especial que vai receber, como o sucessor do 5 vai passar a ser o vazio, o antecessor do vazio é o 5, tá? O antecessor do 3 passa a ser o vazio, tá? E o sucessor do vazio é o 3, perfeito? E agora minha lista virou uma lista encadeada circular, tá? Isso me permite, tá, deletar um nó qualquer usando esse código aqui, muito mais simples, tá? Porque simplesmente eu vou escolher qual é o elemento que eu vou deletar, esse aqui, e vou atribuir o próximo elemento do 3 vai ser o 5 e o antecessor do 5 vai ser o 3, que é basicamente essas duas linhas. Já nessa implementação de cima, eu tenho que fazer checagem se o meu nó é cabeça da fila ou se ele é cauda da fila, não, lista, se ele é cabeça da lista ou se ele é cauda da lista. Por exemplo, na linha 1 eu estou dando conta se o meu nó é cauda, tá? Porque se ele for cauda, tá, eu tenho que tomar um cuidado especial. E na linha 4 eu estou dando conta se o meu nó é cabeça, tá? Então analisem, parem aí, pensem um pouco sobre o pseudocódigo e analisem ele, tá? Vantagens de listas encadeadas: você pode inserir elementos sem precisar reorganizar a lista inteira, tá? Isso é muito importante porque você faz muito menos conta, muito menos operações. Desvantagem: listas encadeadas não permitem o acesso aleatório, ou seja, o acesso direto aos dados. Isso pode tornar algumas operações básicas menos eficientes, ok? Então, usos de listas encadeadas. São muitos usos. O primeiro deles é lidar com dados que os blocos não são contíguos, tá? Numa lista normal, os blocos de memória estão um ao lado do outro. Numa lista encadeada não, os blocos estão em qualquer lugar do computador, tá? Outra coisa é lidar com estrutura de dados que você não conhece o tamanho. Fazer alocação de memória dinâmica. Implementar outras estruturas mais complexas, como pilhas, filas, árvores, grafos. Isso pode ser feito com listas encadeadas. Implementar alguns algoritmos, como reverter uma lista, por exemplo, tá ok? Você pode fazer isso facilmente com noção de antecessor. E é isso. Então você pode ter, enfim, estrutura de dados recursivas pode ser feitas com listas encadeadas. Você tem, por exemplo, listas encadeadas de listas encadeadas. Então é uma estrutura de dados super flexível, apesar de básica, que vai permitir realizar várias outras tarefas, tá ok?